Quando a mente não para, a vida perde ritmo. A pessoa tenta se concentrar, mas a cabeça dispara sozinha, criando cenários, preocupações e distrações que surgem sem convite. Nada disso acontece por fraqueza ou excesso de pensamentos. É um mecanismo interno que se fortalece toda vez que a atenção vaga sem direção. Hoje você vai entender por que sua mente corre quando você quer que ela pare, e como práticas simples podem romper esse movimento automático. Não são truques místicos nem conselhos genéricos, mas passos concretos que reorganizam o fluxo mental e quebram o ciclo de aceleração que esgota energia e drena foco. Esse vídeo revela, parte por parte, como recuperar o domínio sobre a própria mente de forma prática e mensurável. Você vai perceber que a mente não é um inimigo, mas um sistema que responde ao que você treina, consciente ou não. Quando você entender isso, a agitação perde força. Quando você aplicar os próximos passos, a aceleração inconsciente começa a ceder. E quando você reorganizar seus hábitos internos, nasce um tipo diferente de silêncio, aquele que não depende de circunstâncias externas, mas da disciplina interna que você constrói. Cada capítulo é uma peça do processo de desacelerar a mente, criar presença real e transformar pensamentos dispersos em direção consciente. E a pergunta que abre tudo é simples, mas definitiva. Se a sua mente corre o tempo todo, quem está ditando o ritmo da sua vida, você ou ela? A ilusão da mente hiperativa. A mente que dispara pensamentos sem pausa cria a sensação de estar fora de controle, como se existisse um segundo eu escondido, tomando decisões internas sem pedir permissão. Essa impressão leva muita gente a acreditar que vive com uma mente hiperativa, difícil de acalmar e impossível de dominar. Só que essa percepção não corresponde ao que realmente acontece. A mente não corre porque é forte demais, mas porque ficou tempo demais sem direção. Quando você não define para onde sua atenção deve ir, o cérebro tenta resolver esse vazio criando movimento. Ele produz ideias, cenários, preocupações, lembranças e hipóteses para ocupar o espaço mental que ficou aberto. Esse excesso não é inteligência, é compensação. Com o tempo, esse mecanismo automático se repete tanto que passa a parecer parte da personalidade. A pessoa diz que é ansiosa, pensa demais, não consegue desligar. Na verdade, o cérebro apenas aprendeu que pode iniciar sequências de pensamento sem supervisão. Quando um pensamento surge e você o segue automaticamente, você reforça o circuito. Sem perceber, você ensina sua mente que ela pode correr sozinha. E ela corre. Corre porque foi treinada assim. Corre porque esse padrão virou o caminho mais fácil. É o famoso princípio do ritmo hipnótico. O hábito que se repete vira trilho e tudo passa a deslizar nele. A ilusão está em acreditar que essa agitação é força mental. Não é. A verdadeira força aparece quando você define direção, quando você escolhe o próximo pensamento em vez de ser arrastado por ele. A mente acelerada é apenas uma mente que se acostumou com o excesso, porque ninguém estava no comando. Quando você percebe isso, algo importante acontece. A culpa perde espaço. Você entende que não existe falha interna, existe apenas um padrão que se repetiu por tempo demais. Esse entendimento abre uma brecha dentro do caos. É como acender uma luz num corredor escuro e finalmente enxergar a arquitetura do lugar. A partir desse ponto, você deixa de brigar com a própria mente e começa a observar seu funcionamento. Essa mudança de postura é o início do domínio, não porque elimina os pensamentos, mas porque corrige a interpretação que você tinha sobre eles. Quando você compreende que a mente acelerada não é hiperativa, só está mal direcionada, nasce a possibilidade real de desacelerar o fluxo interno e recuperar o ritmo. Essa consciência é o primeiro passo concreto para transformar a mente, que corre sem freio, em uma aliada que responde ao que você decide. O primeiro freio: ensinar a mente a identificar o que realmente importa. A mente acelera porque tenta responder a tudo ao mesmo tempo. Ela assume que cada estímulo, cada notificação, cada lembrança ou preocupação merece atenção imediata.
Sem filtro, tudo parece urgente. Sem prioridade, tudo exige resposta. Esse é o terreno perfeito para a agitação crescer. O cérebro funciona como um sistema de sobrevivência. Se você não diz o que importa, ele tenta considerar tudo importante. E quando tudo importa, nada se organiza. O resultado é um fluxo mental caótico que corre como água sem direção, enchendo, transbordando e tornando impossível qualquer sensação de controle. O primeiro freio para desacelerar essa corrida interna não é silêncio, não é respiração profunda, não é meditação. O primeiro freio é seleção. É ensinar a mente a diferenciar o que merece espaço do que precisa ser ignorado. Essa habilidade, chamada foco seletivo, é a base de toda disciplina mental. Funciona como uma triagem interna. Antes de permitir que um pensamento se desenvolva, você pergunta a si mesmo se ele tem relevância prática imediata. É um processo simples, mas poderoso. A mente deixa de correr para todos os lados e começa a correr para o lado certo. E quando isso acontece, o ritmo diminui naturalmente. A aceleração mental se sustenta quando cada pensamento parece valioso. É por isso que muita gente se perde em listas, tarefas e preocupações, acreditando que precisa resolver tudo agora. Só que a mente estabiliza quando aprende a lidar com uma única pergunta. Isso precisa da minha atenção agora? Essa pergunta funciona como um portão interno. Sem ela, tudo entra. Com ela, só passa o que faz sentido. E um cérebro que recebe menos estímulos para processar trabalha com mais clareza, menos ansiedade e mais direção. Não é mágica, é biologia aplicada com consciência. O treino começa em pequenas situações. Antes de reagir automaticamente, você cria um espaço mental de 2 ou 3 segundos e identifica se aquele pensamento contribui com algo real. Esse microespaço reorganiza o fluxo interno. A mente começa a perceber que existe uma ordem. E quando existe ordem, o excesso perde força. É como entrar numa sala bagunçada e decidir que, antes de mover objetos, você vai definir o que realmente precisa ficar lá dentro. A bagunça não desaparece imediatamente, mas deixa de te dominar. Com o tempo, esse filtro se torna natural. Você passa a perceber que grande parte dos pensamentos que antes pareciam urgentes eram apenas ruídos automáticos. A mente aprende que nem tudo merece atenção. E esse é o primeiro freio que desmonta o ciclo da aceleração. Quando a seleção melhora, a velocidade diminui. Quando a velocidade diminui, o foco cresce. E quando o foco cresce, o controle volta para as suas mãos. O truque do ritual de interrupção. Como quebrar ciclos de pensamento em segundos. A mente acelerada funciona por repetição. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, e quando você percebe, já está preso em uma espiral que parece impossível de interromper. Esse ciclo não depende da sua vontade. Ele se apoia no impulso automático do cérebro de completar padrões. Se a mente começa a antecipar cenários, ela continua. Se começa a se preocupar, ela avança. Se começa a lembrar do que não deu certo, ela aprofunda. Nada disso é fruto de intenção. É apenas um trilho que se tornou rápido demais. E ciclos rápidos demais só se quebram com intervenção imediata. É aqui que entra o ritual de interrupção. Uma ação simples, curta e precisa que corta o ciclo no exato momento em que ele tenta se fortalecer. Não é uma técnica mística e nem precisa de ambiente calmo. É um gesto consciente que sinaliza para o cérebro que aquele fluxo não deve continuar. Pode ser um movimento leve das mãos, uma respiração curta e controlada, um toque no peito ou até uma frase silenciosa que funcione como comando. O valor não está no gesto em si, mas na interrupção que ele cria. Quando você intervém no padrão, o ciclo perde força porque perde continuidade. O cérebro depende de sequência para manter a aceleração. Quando você a quebra, ele se reorganiza. É como interromper uma música que já estava tocando sozinha na sua cabeça. No começo, parece estranho. Em poucos segundos, você percebe que aquele pensamento perdeu energia. Com prática, você consegue fazer isso quase automaticamente.
O ritual transforma-se em um freio interno que impede a mente de te arrastar por longos minutos em preocupações inúteis ou cenários imaginários. O segredo está em usar o ritual no início da espiral, não no final. Quando surgir o primeiro sinal de aceleração, um pensamento repetitivo, um cenário que começa a se expandir, uma preocupação que tenta tomar forma, é nesse momento que o ritual deve entrar. Uma pausa curta é suficiente. Essa pausa cria um espaço entre você e o pensamento, e esse espaço desmonta o impulso automático. O pensamento perde continuidade, e sem continuidade, perde poder. Com o tempo, o ritual de interrupção se torna uma espécie de reflexo consciente. A mente tenta acelerar, você corta. A mente tenta criar histórias, você interrompe. A mente tenta entrar em um ciclo antigo, você redefine. É uma prática que devolve autonomia porque ensina que você não está preso ao primeiro pensamento que aparece. Você pode interromper, redirecionar e escolher outro caminho mental. Essa é uma das ferramentas mais rápidas e eficazes para quebrar padrões invisíveis que antes pareciam indestrutíveis. Quando você percebe que pode parar o ciclo em segundos, a mente deixa de ser um fluxo incontrolável e passa a ser um ambiente onde você decide o ritmo. O poder da respiração invertida, o método que acalma o corpo antes da mente. A mente só desacelera quando o corpo acredita que está seguro. Esse é um fato biológico simples, mas ignorado pela maioria das pessoas que tentam controlar pensamentos usando força mental. Quando o corpo está em alerta, mesmo que de forma sutil, o cérebro interpreta que precisa se manter vigilante. E vigilância significa aceleração, significa antecipação, significa excesso. Por isso, tantas técnicas falham, tentam acalmar a mente enquanto o corpo ainda está no modo de defesa. O caminho efetivo é o contrário. Primeiro o corpo, depois a mente. Essa é a lógica da respiração invertida. A respiração invertida não busca expandir o peito ou encher os pulmões com grandes volumes de ar. Ela faz o oposto, reduz o ar. Encosta você em uma sensação de economia e suavidade que sinaliza segurança para o sistema nervoso. A regra fisiológica é clara. Quando um ser humano respira menos, devagar e com amplitude reduzida, o corpo assume que não há perigo. E quando o corpo assume isso, a mente segue o ritmo. Não porque você força, mas porque a biologia cede. Essa é a base desse método. A prática é simples. Você inspira pouco, só o suficiente para sentir o ar entrar. Depois solta o ar lentamente, sem intenção de esvaziar tudo. O foco não está na profundidade, mas na leveza. O objetivo é dar ao corpo a mensagem de que não precisa se preparar para nada, não precisa reagir, não precisa antecipar. A mente só consegue desacelerar quando a respiração diminui o volume, não quando aumenta. Esse contraste produz um efeito imediato no cérebro, reduz a atividade do sistema de alerta e traz o pensamento para um território mais estável. Com algumas repetições, você percebe que a aceleração interna perde força. A mente, antes espalhada e inquieta, começa a se organizar naturalmente. Não porque você está pensando positivo, mas porque o corpo saiu da posição de combate. Todo fluxo mental desordenado é alimentado pelo corpo em alerta. Todo foco nasce do corpo que se sente seguro. É uma relação direta, e a respiração invertida é uma das formas mais rápidas de manipular essa relação a seu favor. Essa técnica funciona em qualquer lugar. No meio de uma discussão, antes de uma reunião, durante um momento de inquietação silenciosa, enquanto tenta dormir ou quando se pega preso em espirais de preocupação. Ao reduzir o ar, você reduz o ritmo. Ao reduzir o ritmo, você cria espaço. E esse espaço é exatamente o que a mente precisa para recuperar direção. Esse é o poder da respiração invertida. Ela reorganiza o campo interno sem exigir esforço mental, apenas consciência corporal. É uma forma prática e mensurável de trazer a mente de volta ao estado em que ela é capaz de obedecer, e não de comandar. O jogo da presença. Como vencer a mente no terreno dela.
A mente acelerada vence quando você tenta enfrentá-la diretamente. Quanto mais você tenta parar um pensamento, mais força ele ganha. Quanto mais luta contra a agitação, mais a agitação se expande. Isso acontece porque a mente responde à resistência como se fosse um convite para continuar. O segredo, portanto, não está em combater pensamentos, mas em mudar o modo como você entra no jogo. Presença não é estar parado ou tentar esvaziar a mente, mas assumir o controle da atenção como quem move uma peça estratégica no tabuleiro interno. É nesse ponto que você deixa de ser arrastado e passa a escolher. A presença começa com um deslocamento simples: sair da cabeça e voltar ao corpo. Não se trata de meditar ou elevar a consciência, mas de perceber o peso das mãos, a temperatura da pele, o contato dos pés com o chão. A mente perde força quando você a obriga a se alinhar com o agora. Pensamentos acelerados vivem de projeções, futuro imaginado, passado distorcido, hipóteses que nunca se concretizam. Quando você traz a atenção para uma sensação física, você corta o combustível dessas projeções. A mente que tentava correr fica sem espaço para continuar. Esse processo funciona como uma disputa amistosa. Você percebe a aceleração surgindo e, em vez de tentar pará-la, desloca a atenção para algo concreto. Pode ser o ar entrando pelas narinas, a textura de um objeto na sua mão ou a firmeza da postura. Esse movimento desestabiliza o ciclo mental porque coloca o cérebro em outra tarefa, uma tarefa que exige presença e reduz a velocidade do fluxo de pensamentos. A mente não consegue manter a aceleração enquanto está ocupada observando algo real e imediato. Com prática, você transforma esse deslocamento em um jogo interno. A mente tenta puxar você para longe com uma ideia repetitiva e você responde trazendo atenção para um ponto do corpo. Ela tenta te jogar para o futuro. Você volta para a respiração. Ela tenta te levar para preocupações antigas. Você foca na sensação dos ombros. Essa dinâmica cria uma relação diferente. Você deixa de ser o alvo do pensamento e passa a ser o observador que decide onde colocar a atenção. O jogo da presença não elimina pensamentos, mas corrige a hierarquia interna. Pensamentos deixam de ter autoridade. A mente deixa de dominar. O corpo passa a ser o ponto de ancoragem. E quando a atenção aprende a retornar ao agora, a aceleração perde terreno. A presença, nesse contexto, não é espiritualidade abstrata, é disciplina aplicada. É a arte de mostrar, com pequenas ações, que a mente precisa seguir o que você decide. É assim que você vence no único território onde ela sempre tentou te controlar: o campo invisível da atenção. A técnica da dupla camada: pensar sobre o que você está pensando. A aceleração mental se mantém porque você reage ao primeiro pensamento como se ele fosse verdade, urgente ou inevitável. O ciclo começa com uma ideia simples, uma preocupação, uma lembrança, um cenário imaginado. O cérebro entrega isso como um impulso automático e, sem perceber, você entra no fluxo. O que mantém o caos não é o pensamento inicial, mas a falta de consciência sobre ele. Quando você observa o pensamento, em vez de segui-lo, o fluxo é interrompido. É aqui que surge a técnica da dupla camada. Ela consiste em criar dois níveis de percepção: o pensamento e o observador do pensamento. Essa separação muda tudo, porque transforma o automático em consciente. No primeiro nível, o pensamento continua surgindo. Ele aparece como sempre apareceu: rápido, espontâneo, insistente. No segundo nível, você passa a notar que ele surgiu. É como abrir uma janela acima da janela. Você enxerga a mente funcionando sem se confundir com o funcionamento dela. A técnica da dupla camada não busca calar o pensamento, ela busca torná-lo visível. E aquilo que se torna visível perde poder. A mente acelerada vive de opacidade. Quando você vê, você escolhe. Quando você escolhe, você controla. A prática é simples, mas exige intenção. Quando um pensamento surgir, você não segue e nem luta. Você apenas reconhece: estou pensando isso. Essa frase muda a dinâmica.
A partir desse momento, você não está mais dentro do pensamento, está acima dele. A perspectiva muda a sensação interna. A mente perde velocidade porque não consegue arrastar alguém que está assistindo ao processo. É como observar uma conversa, sem participar. Você entende o que está acontecendo, mas não se envolve no drama. Com o tempo, essa camada extra cria um hábito novo. A mente tenta acelerar, mas você está observando. Ela tenta te puxar para um cenário catastrófico, mas você reconhece que é apenas uma projeção. Ela tenta relembrar algo que te desconcentra, mas você percebe que isso é só um padrão antigo surgindo. A segunda camada funciona como uma luz acesa no fundo do corredor. A escuridão continua, mas você sabe exatamente onde está e para onde está olhando. Esse distanciamento não é frieza, é clareza. Ao ver o pensamento de fora, você recupera a autonomia. A aceleração perde força porque depende da identificação, não da existência. Pensamentos sempre existirão, mas você não precisa seguir todos. A técnica da dupla camada te coloca na posição de liderança interna. Em vez de ser conduzido pelo ritmo da mente, você passa a ser o responsável pelo ritmo da atenção. E quando a atenção é guiada com consciência, a mente deixa de ser um fluxo incontrolável e passa a ser um sistema que responde à sua presença. Reduzindo o volume. Como treinar a mente para falar mais baixo? A mente acelerada raramente é silenciosa. Ela fala alto. Ela projeta rápido. Ela empurra pensamentos com uma força que dá a sensação de urgência, mesmo quando não há nada urgente acontecendo. Esse volume interno não é literal, mas é percebido como se fosse. O pensamento parece mais forte do que deveria, parece mais convincente do que é, parece mais importante do que realmente é. E grande parte da exaustão mental não vem da quantidade de pensamentos, mas da intensidade com que eles chegam. Por isso, reduzir o volume é uma das práticas mais transformadoras. Não elimina pensamentos, ajusta a força com que eles se apresentam. O cérebro aprende padrões emocionais antes de aprender padrões racionais. Se um pensamento surge com intensidade, ele é percebido como relevante. Se surge com suavidade, perde prioridade. Reduzir o volume é treinar a mente a apresentar pensamentos com menos impacto. Esse processo funciona por meio de imaginação guiada, combinada com percepção sensorial. Você não tenta parar o pensamento, você tenta suavizar sua forma. A intenção é simples. Sempre que um pensamento vier forte, você imagina que está diminuindo o som dele, como quem gira um botão invisível. Isso não é fantasia, é reeducação neural. Ao fazer isso, você cria uma mudança sensorial real. O pensamento perde a sensação de urgência. Sua presença interna fica menor. Ele continua existindo, mas deixa de ocupar espaço demais. E essa sensação reduzida enfraquece a tendência automática de seguir o fluxo. Pensamentos fortes arrastam, pensamentos suaves passam. O cérebro funciona assim. O que chega com força chama atenção. O que chega leve pode ser ignorado. Reduzir o volume devolve a você a capacidade de escolher o que merece continuidade. Esse treino funciona ainda melhor quando combinado com uma observação física. Quando um pensamento surgir, você percebe a tensão do corpo, ombros contraídos, mandíbula firme, peito pressionado. Então, enquanto reduz o volume mental, você relaxa levemente o corpo. Essa combinação cria um sinal de desarmamento completo. O pensamento perde intensidade porque o corpo saiu da postura que fortalece a aceleração. Corpo tenso gera pensamento tenso. Corpo solto gera pensamento leve. Com prática, a mente aprende a não empurrar pensamentos com força desnecessária. Eles passam a chegar mais devagar, mais espaçados, mais silenciosos. Essa mudança não acontece por acaso. Ela é construída. E quando acontece, você percebe algo importante. A mente sempre foi falante, mas nunca precisou gritar. O grito era hábito, não necessidade. Ao reduzir o volume, você cria um ambiente interno onde a clareza cresce. E onde há clareza, o caos não prospera. O repouso mental ativo. Como treinar a mente a descansar sem perder direção.
A mente acelerada não descansa porque nunca aprendeu a descansar. Quando tenta, cai no silêncio tenso, aquele em que o corpo está parado, mas a cabeça continua correndo por dentro. Isso acontece porque a maioria das pessoas acredita que descanso mental significa não pensar em nada. Só que isso não é descanso. É um vazio que a mente tenta preencher imediatamente. O cérebro não suporta a ausência total de estímulo. Se você cria um espaço vazio, ele corre para ocupá-lo. Por isso, o repouso tradicional falha, e é aqui que surge o conceito de repouso mental ativo. Uma forma de descanso que mantém leve direção, impedindo que o pensamento se perca e volte à aceleração automática. Repouso mental ativo é quando você escolhe um pensamento simples, leve e estável, e deixa sua atenção repousar sobre ele por alguns instantes. Não é meditação formal e nem exercício de foco intenso. É uma âncora suave. Pode ser a sensação do ar tocando o rosto, a lembrança de algo calmo, uma imagem mental fixa ou a percepção de um som constante. O objetivo não é aprofundar, mas estabilizar. Quando a mente tem algo suave para se apoiar, ela não tenta criar histórias. Ela descansa porque não está solta no vazio. Esse tipo de descanso cria um território interno intermediário entre a hiperatividade e o silêncio absoluto. E esse território é exatamente onde a mente aprende a se reorganizar. O cérebro só entra em estado de recuperação quando recebe estímulos suaves e contínuos, não quando recebe ausência total. Por isso, práticas de não pensar são frustrantes para quem tem mente acelerada. Já o repouso mental ativo funciona porque respeita a natureza da mente, oferecer algo leve para que ela não precise reinventar o caos. A prática pode durar poucos segundos. Você escolhe um ponto de atenção leve e mantém por um curto período. A mente tenta se afastar, mas você traz de volta sem força. Esse movimento, ida, retorno, suavidade, ensina o cérebro a desacelerar sem perder direção. Com o tempo, esse padrão cria estabilidade. É como guiar uma criança agitada até uma cadeira e deixá-la brincar com algo simples. Não é controle rígido, é sinalização suave. A mente aprende que não precisa correr o tempo todo, que existe um lugar interno onde ela pode repousar sem desaparecer. O mais interessante é que esse descanso ativo reduz gradualmente a intensidade dos pensamentos que surgem depois. A mente que aprende a descansar aprende a processar melhor. Ela não pula de estímulo em estímulo, ela cria ritmo. E ritmo é o oposto imediato da aceleração descontrolada. Quando você começa a praticar o repouso mental ativo, percebe que sua mente cria um tipo novo de silêncio. Um silêncio funcional, estável e cheio de clareza. É aqui que nasce o controle real, a técnica do futuro mínimo, reduzindo a distância que alimenta a ansiedade. A mente acelerada não vive no presente, ela vive no exagero do futuro. Ela projeta possibilidades, cria cenários, desenvolve consequências que ainda não existem e amplia cada detalhe até transformar suposições em ameaças. Esse hábito gera ansiedade porque expande artificialmente a distância entre agora e o que pode acontecer. Quanto maior essa distância, maior a sensação de incapacidade. O cérebro interpreta essa distância ampliada como risco. Mesmo quando nada está acontecendo, ele age como se algo estivesse prestes a desmoronar. O futuro vira um campo gigantesco onde tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo. A técnica do futuro mínimo encurta esse campo e, ao fazer isso, desmonta a base da ansiedade. O futuro mínimo consiste em reduzir o horizonte de atenção para um intervalo curto, concreto e manejável. Em vez de pensar no que pode acontecer amanhã, no mês que vem ou no ano que vem, você treina sua mente a operar apenas dentro dos próximos 10 minutos. É um corte radical na projeção mental. Não se trata de ignorar responsabilidades, mas de impedir que a mente use o futuro como terreno para multiplicar preocupações. O cérebro funciona melhor quando trabalha com janelas pequenas de tempo. Janelas pequenas reduzem a complexidade, reduzem a pressão, reduzem o caos. A prática começa com uma pergunta:
O que realmente existe para eu lidar nos próximos 10 minutos? Essa pergunta reorganiza o foco, tira a mente do imaginário e a coloca de volta no real. A maior parte das preocupações desaparece quando é colocada diante dessa janela, porque quase nada exige resposta imediata. A mente percebe isso e perde a urgência. É como se um ruído mental alto fosse derrubado instantaneamente pela simplicidade do agora. O futuro deixa de ser um monstro porque não há mais tanto espaço para ele crescer. Para quem vive preso em pensamentos acelerados, essa técnica cria uma sensação de aterrissagem. Você sai da altitude mental, onde tudo parece enorme, e volta para o chão firme de pequenas ações possíveis. Isso não só reduz a ansiedade, como treina o cérebro a trabalhar dentro de limites saudáveis. Quando o pensamento tenta escapar para longe, você o traz de volta com a mesma pergunta, firme e simples. Esse retorno constante cria um novo hábito, o hábito de permanecer no tempo que existe, e não no tempo que você inventa. Com o tempo, o futuro mínimo se torna um tipo de filtro interno. Antes de aceitar uma preocupação, você a coloca na janela dos 10 minutos. Se ela não cabe ali, você a devolve para seu lugar natural, o depois. Esse hábito reduz a velocidade, porque a mente deixa de carregar o peso de prazos imaginários. O presente deixa de ser sufocado pelo que não aconteceu. E quando o presente volta a ser acessível, a mente reencontra o ritmo humano. Um ritmo mais lento, mais claro e muito mais funcional. O treino final de disciplina mental. Transformar a mente em um músculo obediente. A mente acelerada não desacelera por querer, desacelera por treinamento. Assim como um músculo que trabalha sem orientação se contrai de forma desordenada, a mente que cresce sem direção aprende a agir por impulso. Disciplina mental não é rigidez, é repetição consciente. É construir pouco a pouco a habilidade de guiar a atenção, mesmo quando tudo dentro de você tenta fazer o oposto. Esse é o ponto em que todo o processo se integra, o momento em que você transforma práticas pontuais em um sistema interno que devolve domínio real. Aqui, a mente deixa de ser uma força que te empurra e passa a ser uma ferramenta que responde ao que você decide. Treinar a disciplina mental é criar pequenas práticas diárias que moldam o ritmo interno. Não são exercícios complicados, são movimentos simples que reprogramam o cérebro pelo princípio da consistência. A mente aprende por repetição. Se você repete a aceleração, ela se torna padrão. Se você repete direção consciente, ela se reorganiza. Isso vale para qualquer hábito mental. Interromper ciclos, reduzir volume, retornar ao corpo, filtrar estímulos, encurtar o futuro. Cada uma dessas práticas é uma fibra que compõe o músculo da disciplina. Quando você as repete, mesmo por segundos, o cérebro cria novas conexões. E conexões novas ocupam o espaço onde antes havia caos. Essa disciplina não nasce da força, mas do retorno constante. A mente tenta acelerar e você volta. Ela tenta se expandir para longe e você traz para perto. Ela tenta criar histórias e você corta com o ritual de interrupção. Esse retorno é o próprio treino. É o movimento que ensina o cérebro a obedecer limites internos, assim como um corredor ensina as pernas a manter ritmo mesmo depois da fadiga. Há dias em que o retorno é fácil, há dias em que parece impossível, mas todos os dias criam estrutura. Cada retorno cria uma nova linha de comando invisível. Com o tempo, você percebe que o esforço diminui. A mente, antes dispersa, começa a seguir o caminho que você repete com mais frequência. O impulso automático perde força. A desorganização não encontra mais espaço. A aceleração não se espalha como antes. A disciplina cria um contorno interno que protege sua atenção. Não se trata de controlar pensamentos, mas de impedir que qualquer pensamento controle você. Nesse estágio, a mente se torna previsível, manejável, cooperativa. Ela deixa de reagir ao mundo externo e começa a responder às ordens internas. Esse processo revela algo importante. Disciplina mental não é um estado final, é um tipo de vida.
É a habilidade de escolher o próximo pensamento em vez de ser arrastado por ele. É a decisão de guiar a mente como se guia um músculo que precisa de treino, descanso, repetição e direção. Quando você entende isso, o caos interno perde significado. A mente, que antes parecia seu maior obstáculo, se transforma em sua maior aliada. Um instrumento preciso, moldado por escolhas conscientes e fortalecido por hábitos que você construiu passo a passo. O caminho de transformação. A mente que antes dominava, agora trabalha a seu favor. Há um ponto nesse processo em que você percebe que algo mudou de verdade. Não é ausência de pensamentos, não é silêncio absoluto, não é perfeição mental. É direção. A mente, que antes corria solta, começa a responder aos limites que você criou. O ritmo interno deixa de ser caótico e passa a ser humano. O que antes era uma avalanche de pensamentos se torna uma sequência organizada. O que antes te arrastava por dentro, agora se move como um fluxo que você consegue observar, ajustar e redirecionar. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela é construída com pequenas práticas que se acumulam até virar uma mudança estrutural. Quando você integra tudo, o filtro dos estímulos, o ritual de interrupção, a respiração invertida, o jogo da presença, a dupla camada, a redução do volume, o futuro mínimo e o treino de disciplina, a mente ganha uma nova forma de operar. Ela deixa de correr para longe e aprende a permanecer. Deixa de se expandir para cenários imaginários e aprende a permanecer no real. Deixa de te surpreender com espirais automáticas e começa a se alinhar ao que você escolhe. É como se você, que antes caminhava atrás da mente tentando alcançá-la, agora caminhasse à frente, com ela seguindo seu ritmo. Essa transformação produz um tipo diferente de clareza. Você enxerga com mais nitidez o que realmente importa. Enxerga quais pensamentos merecem continuidade e quais são apenas resíduos de hábitos antigos. Enxerga que a aceleração nunca foi um inimigo, mas um padrão que precisava de direção. A mente não muda porque você tenta forçar silêncio, mas porque você ensina um novo modo de funcionar. E esse novo modo cria uma sensação de estabilidade que não depende de circunstâncias externas, nem de momentos ideais, nem de técnicas complexas. É uma firmeza interna construída pela repetição consciente. A mente, ante sua adversária invisível, se torna parte do seu propósito. Ela passa a trabalhar a seu favor porque você a treinou para isso. Ela aprende a cooperar porque você conduz. Ela aprende a se estabilizar porque você cria limites claros. É uma relação renovada. Você não é mais alguém lutando contra pensamentos, mas alguém guiando o próprio sistema interno. O mundo continua o mesmo, mas o modo como você se organiza diante dele muda por completo. E é aqui que nasce a transformação mais profunda. Quando você percebe que dominar a mente não é um fim, é um caminho. Um caminho de disciplina, de autoconsciência, de prática e de pequenas vitórias internas que se acumulam até se tornarem uma nova identidade mental. A mesma mente que antes acelerava sem controle, agora segue o compasso que você estabelece. Um compasso mais lento, mais claro, mais presente e muito mais poderoso.